Olá, filhinhos do sol, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Universitário na Área. Eu me chamo Ana Carolina Esperandil e hoje eu vou falar daquela matéria muito temida por muita gente, que é uma pedra no sapato para muitas pessoas, que é sobre matemática e de como eu saí de 688.2 para 815.9 nessa área do conhecimento. Então vem comigo porque vai ter muita dica para vocês. E eu vou começar falando o vídeo com uma coisa que me fez mudar muito e aprender matemática, que foi de mudar a minha visão da matemática como se fosse a minha inimiga para a minha aliada. Porque antes, gente, a maioria das pessoas tem a visão de que a matemática ela é uma pedra no sapato, que ela me persegue, que ela não é pra mim, que eu não vou aprender, que não adianta eu estudar, que não sei o que, não sei o que. Eu sempre via assim a matemática como que eu não ia aprender porque era muito difícil, era impossível aprender. Então eu sempre falava, se eu não passar na faculdade porque eu não vou conseguir aprender matemática. Até que então eu resolvi mudar esse pensamento e o que me impulsionou muito a aprender matemática foi o quê? Ver ela como uma aliada e não como uma inimiga. Porque assim, eu via a matemática como alguém, uma pessoa, personificando ela como uma pessoa, que ela poderia alcançar a minha aprovação, o que de fato o que aconteceu e também vai acontecer com você, porque ela vai te ajudar a ser aprovado. Então sabe aquela história de que ame seu inimigo e ore pelos que te perseguem? É a mesma coisa com a matemática. Então você tem que começar a amar a matemática, ver ela como uma aliada, você tem que ter uma reciprocidade com ela. A minha segunda dica que me ajudou muito também foi o quê? A começar pela base. Então, como eu tô comparando a matemática com relacionamento, você para conhecer uma pessoa, você começa conhecendo ela aos poucos, conhecendo das características dela, da base dela, antes de você ter conversas mais complexas e profundas, antes de conhecer o interior dela. Então, para eu começar a estudar matemática, conseguir crescer com ela e conseguir me tornar boa, aprender a dominar os assuntos, eu comecei com a base. Então, antes eu vi o quê? Que se eu tivesse que estudar conta de soma, adição, subtração e divisão de novo, eu estaria perdendo tempo. Mas na verdade não, querido. A gente está ganhando tempo aprendendo a base. Porque se a gente domina esses assuntos, essas coisas que são matemática básica de fato, a gente vai estar adiantando muita coisa lá na frente. Porque assim, gente, não adianta você querer estudar função exponencial, função logaritmo, se você não domina uma conta de divisão. Então, antes eu não conseguia entender isso, porque eu tinha várias deficiências, vários déficits nessas contas de matemática básica e que eu tive que voltar atrás. Então, no meu começo do ano, na minha preparação para o Enem, no ano passado, eu comecei revendo a base, eu comecei estudando a base de verdade até eu aprender aquilo e a dominar. Porque quando você começa a dominar algo que é simples, você consegue avançar em algo que é mais complexo. Então, assim, a dica que eu deixo pra vocês é: dominem a base, façam muitos exercícios. Peguem livros de ensino fundamental que eu peguem alguns PDFs, assisti algumas aulas quando eu tive dúvidas. Então eu sempre procurava resolver exercícios de base, as contas básicas, as 4 operações. E outra dica também que eu tenho pra dar pra vocês, que me ajudou muito, foi a começar a fazer cálculos mentais. Porque antes, galera, eu era doida de pegar, quanto que é 16 mais 11? Eu escrevia lá no cantinho da prova 16 mais 11 e fazia 6 mais 1, enfim. Eu fazia toda a conta que tinha, eu fazia isso. Tabuada, meu Deus, a tabuada não, eu fazia aquela 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquela musiquinha da Xuxa, sabe? Não sei cantar. Mas eu fazia aquilo, em vez de fazer algo mais rápido, eu sempre escrevia aquilo no canto toda hora e eu perdia na prova. Então toda hora eu perdia tempo refazendo e escrevendo aquilo. Então eu pensei assim, eu tenho que mudar isso, eu tenho que otimizar o meu tempo, porque a gente tem 45 questões para resolver em 2 horas e meia, matemática, prova de ciências exatas no Enem. Então eu comecei a mudar isso. Então para você também, comece a calcular, fazer cálculos mentais, porque otimiza o seu tempo e te ajuda a aprender muito mais. Então comece fazendo isso nos cálculos da base mesmo, sabe? As contas de adição. Então comece a fazer esses cálculos mentalmente, conta de multiplicação mentalmente para otimizar o seu tempo. Assim como eu fazia, eu tentava memorizar raiz quadrada. Sei lá, qual é a raiz quadrada de 225? Eu já tinha memorizado algumas raízes que eram frequentes em prova. Então eu sempre procurava saber
saber dessas raízes quadradas para eu conseguir, na hora da prova, otimizar o meu tempo. Além disso, também eu tinha um macete, alguns macetes eu também procurava para otimizar o meu tempo, mas eu não ficava muito presa a eles. Quando era muito útil, eu sempre utilizava, então eu acabava aprendendo. Eu pegava o macete lá, eu aprendia, mas eu não ficava muito presa a macetes. Então assim, gente, o que eu quero dizer nessa dica é que comece a fazer cálculos mentais. Então, depois que eu já tava assim, começando a base do meu relacionamento com a matemática, entendendo ela, por que ela é assim, por que ela foi construída, sabe? Os cálculos, as operações básicas, fazendo um cálculo mental, mentalizando ela na minha cabeça, eu começava a entender a teoria, as coisas mais profundas da matemática, os assuntos mais complexos. Como função afim, função quadrática. Então eu começava indo de nível, né? Porque a gente no cursinho online que você faz, se preparando, tem uma ordem para você estudar os conteúdos de nível mais fácil para o nível mais complexo. Então depois que eu tinha a base consolidada, que eu já estava amando a matemática, me envolvendo com ela, eu começava a entender a teoria dos assuntos mais complexos. Então, gente, eu sempre procurava entender a teoria da matemática. Por quê, gente? Porque assim, antes eu era doido de chegar na prova e meter regra de 3 em tudo. Não dava certo, às vezes dava, e quando eu acertava eu não sabia como eu tinha acertado aquela conta, então eu sempre procurava entender a teoria. Opa, como é que eu fiz essa conta? Como é que eu fiz isso? Como é que eu cheguei nesse assunto, nesse resultado e tal. Então assim, eu sempre procurava saber o que eu tava fazendo pra ir não dar a doida de chegar na hora do Enem e não saber fazer aquela conta que eu acertei num simulado, mas eu fiz de qualquer forma, não entendi nada e depois eu me garanti aquela questão. Então eu sempre procurava entender o que eu tava fazendo, entendia a teoria, entendia passo a passo do meu cálculo. Claro, se você consegue ir por outros caminhos, chegar no resultado, mas você sabe como você chegou naquele resultado, beleza, mas eu sempre procurava entender como eu cheguei naquilo. Até então, quando eu fazia uma conta, eu ficava um pouco insegura, eu procurava a professora, eu falava, professora, tá certo que eu fiz desse jeito aqui, não sei o que. Aí ela falava, olha, você pode fazer desse jeito também, mas desse jeito que você fez tá certo, você conseguiu fazer certinho, de acordo com o conteúdo e tudo mais. Então, gente, eu sempre procurava entender a teoria pra eu não ir às cegas, a fazer uma conta de qualquer jeito. Como é que você fez essa conta? Quando alguém vinha me perguntar lá no cursinho de alguma questão, eu gostava de saber como eu fiz pra não ficar perdida, porque assim, muitas vezes, sei lá, eu fazia uma conta, aí depois eu nem sabia explicar pra pessoa. Então, você sabe realmente como que você aprendeu um assunto e você sabe fazer uma questão quando você consegue ensinar pra alguém. Então, se faz assim, eu acertei essa questão, eu consigo explicar pra alguém? Se você consegue explicar pra alguém como você fez, é porque você está dominando muito bem o assunto. Então procure entender a teoria. E o último passo que me ajudou muito bem em matemática, depois de ter todo esse processo, toda essa caminhada, foi fazer muitos exercícios. Então eu dedicava muito do meu tempo para resolver exercícios e com qualidade. Então eu sempre procurava fazer bastante questões e entender como eu acertei aquelas questões, como eu cheguei naquele raciocínio. Então assim, se você quer ir muito bem em matemática, uma coisa que eu falo, faça exercícios, porque eu procurava muito vídeos, dicas de como ir bem em matemática, como estudar, porque gente, eu fazia estudo de matemática e não conseguia ir bem. Até que então eu entendi que era fazer exercícios, mas também, gente, lembrando, não é só fazer exercícios, porque no meu 3º ano do ensino médio, eu comecei a resolver as questões de matemática. Eu falei, beleza, resolver questões, eu vou conseguir bem matemática. Não foi o que aconteceu. Eu resolvia questões toda sexta-feira de matemática, eu estudava também conteúdos, resolvia questões, mas não adiantou muita coisa pra mim, porque eu ficava preocupada com quantas questões eu estava resolvendo, porque se eu resolvesse mais questões, eu ia ser aprovada em matemática, eu ia tirar uma boa nota, mas não era o que acontecia, porque eu resolvi uma questão, eu não sei fazer, eu vi a resolução e depois pronto, vi a resolução, entendi e esqueci aquela questão. Não é assim, gente, porque o diferencial que fez eu fazer várias questões era o quê? Eu resolvi a questão, não consegui fazer a questão, eu vi a resolução, tentava fazer de novo, só o que eu marcava com um marca-texto com uma cor diferente, eu sempre tinha 2 marca-textos, aquela questão que eu consegui fazer, que eu entendi, que eu fiz sozinha, sem ver uma videoaula, e às vezes eu assisti uma resolução pra ver se eu fiz certo mesmo, quais eram os passos em algum modo mais fácil, e o outro marca-texto eu marcava assim, não consegui fazer, via a resolução, depois consegui fazer, mas eu deixava marcado lá como marca-texto, pra depois eu voltar naquela questão e tentar refazê-la pra ver se eu conseguia fazer novamente. Ou também procurava questões semelhantes para ver se eu estava entendendo realmente aquele assunto. Então não adianta só fazer questões, eu fiz 50 questões, fiz 30 questões em um dia. Não é importante o número que você faz, e sim o tanto de questões que você conseguiu aprender, que você conseguiu extrair algo de bom daquela questão. Então, gente,
gente, resumindo tudo que eu falei no vídeo, é que você tem que amar a matemática, se entregar pra ela, ter um relacionamento interesseiro sim pra conseguir a sua aprovação. A segunda dica é que você tem que aprender a base da matemática, dominar as 4 operações. A terceira dica é que você tem que aprender a fazer cálculos mentais para otimizar o seu tempo. A quarta dica é você entender a teoria para não fazer as questões às cegas. E a última dica foi fazer muitas questões, mas com qualidade. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que vocês tratem a matemática não como inimiga, mas sim como aliada. Se inscrevam no canal de coração, por favor. E ativem o sininho, compartilhem com os amigos que estão fazendo um perrengue com essa área do conhecimento. E tchau, beijos de luz.